Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de explanação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Nessa noite nós teremos o expositor Giovanni Kobinski e para que nós possamos nos harmonizar, ele nos trouxe uma mensagem que está contida no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem é a número 58, intitulada Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas da virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo no momento do repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então é neste clima de harmonia que eu convido a todos a juntos realizarmos a oração inicial. Mestre de infinita bondade, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos neste planeta, experienciando, aprendendo, conhecendo novas pessoas, encontrando outras, que nós possamos compreender, Mestre, o real significado desta grande oportunidade de estarmos aqui neste planeta Terra. Que Deus ele possa nos abençoar a cada momento, em cada atitude, em cada gesto, e que esse gesto possa atingir, chegar até o meu irmão em forma de paz, de harmonia, de fraternidade. Que os bons espíritos possam sempre nos intuir boas palavras, boas emoções, e que nós consigamos a cada dia mais termos próximo a nós grandes afetos, grandes pessoas que nos auxiliam e nos ajudam a nos tornarmos melhores. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus se faça presente em nossos corações nesta noite de hoje. Hoje nós estaremos conversando ainda acerca do capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, em especial no item intitulado por Allan Kardec como a beneficência, em especial nos itens 14, 15 e 16. Para que nós possamos dar início às nossas reflexões, eu vou ler um trechinho da mensagem trazida por Cáritas no item 14, a qual ela nos convida a refletir. Várias maneiras há de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para com outra. A esmola, meus amigos,
é algumas vezes útil, porque dá alívio ao pobre, mas é quase sempre humilhante tanto para quem dá como para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então, já no início dessa mensagem, Caritas ela nos convida a refletir na caridade como esmola. Muitas vezes a esmola ela ainda se faz necessária aqui no nosso planeta, porque ainda temos muitos irmãos que não têm nem o necessário para a sua sobrevivência. E que sim, que às vezes essa caridade como esmola, ela dá alívio àqueles que sofrem, mas que também há tantos que se utilizam da esmola em benefício próprio, que é aquela falsa caridade, a qual nós fazemos, tiramos uma selfie, postamos nas redes sociais, que essa esmola, ela muitas vezes ela humilha aquele necessitado que a recebe e que também humilha aquele que faz, que pratica esse ato. E que a verdadeira caridade, ela é aquela caridade a qual aquele que doa, ele se importa com o sofrimento daquele que necessita. Ele se liga ao beneficiado de alguma forma. E que esta sim é a verdadeira caridade. Porque a verdadeira caridade, ela tem várias faces. Ela tem várias maneiras de ser, de se apresentar. E que muitas vezes nós vamos ver que a verdadeira caridade, ela nada faz para humilhar aquele que recebe, aquele a quem nós doamos de nós. Mais à frente, nessa mensagem, Caritas ela vai nos trazer uma história para que nós possamos refletir. Ela vai nos falar de algumas damas da sociedade que durante o ano reservavam algumas horas de seu dia para se reunir e tecer roupas para aqueles que não possuíam, para aqueles necessitados. E então, mais tarde, quando o frio chega, e aquela mãe desesperada, que assim também como nós, muitas vezes quando passamos por uma situação de dificuldade, nós nos voltamos a Deus e dizemos: Senhor, vós sois injusto, porque eu nada tenho. E então, naquele mesmo momento, Deus ele se utiliza daquelas mulheres que durante muito tempo dispensaram de muitas horas de seu dia em fabricação daquelas roupas e que através de um de seus filhos trazem aquelas roupinhas até aquela mãe que necessita, porque sim, Deus jamais deixará um só de seus filhos passar por necessidade. Assim como Ele veste de tão grande beleza os lírios, assim como Ele dá aos pássaros que nada plantam o alimento essencial para cada dia, também a cada um de seus filhos Ele dá segundo as suas obras. Então que nós possamos refletir nessa caridade para com o nosso próximo, quando nós a realizamos, que nós não confundamos a esmola como caridade, aquilo que humilha o próximo em benefício de nós mesmos, ou que nos humilha quando nós damos apenas aquilo material, quando nós não nos importamos com a necessidade que aquele irmão está passando. Que a verdadeira caridade, ela brota do nosso coração, quando a gente olha para aquele que está passando por uma necessidade, quando a gente se coloca à disposição do próximo para auxiliar naquilo que ele necessita, quando nós damos de nós para o outro. Também no item 15, nós vamos encontrar uma mensagem trazida de um espírito protetor que nos convida à reflexão acerca da caridade de uma outra forma. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Que a gente possa parar para refletir. Qual o momento que nós esperamos para poder praticar a caridade? Quantas vezes nós nos voltamos para aquele que vem em nossa direção, às vezes com a mão estendida, pedindo apenas aquelas moedas que nós trazemos no bolso e que nós falamos: eu nada tenho. Quantas vezes
Nós vamos encontrar pessoas que dizem, mas eu não posso praticar a caridade porque eu não tenho nem o suficiente para mim. Como que eu vou dar ao outro aquilo que para mim fará falta? E então, o Espírito protetor, ele nos convida a refletir que muitas vezes essas mesmas pessoas que dizem que nada tem para ofertar ao outro se encontram em posições de juízes, julgando aquele irmão. Nos encontramos muitas vezes sem a condição de dar o material, mas quando o outro nos pede a paciência, nós nada temos para dar em troca. O que é a caridade se também não é a indulgência para com o próximo? Se não é a gente se colocar perante aquele que erra com a paciência, aceitando que o outro talvez não tenha compreendido aquilo da mesma forma que nós compreendemos. E então caridade também é a paciência, também é a indulgência para com as imperfeições do próximo, que muitas vezes nós nos colocamos na condição de superiores, exigindo que o outro faça as coisas do nosso modo, e que isso é uma grande falta de caridade. Se nós não podemos praticar a caridade material, de ofertar ao outro aquilo que ele necessita, que nós possamos praticar a caridade moral, de nos importarmos com aquilo que o outro necessita, de nos importarmos com as necessidades que o outro tem, e que quando o outro erra, que nós possamos agir com benevolência, não julgando, não acusando, mas tendo paciência para com a imperfeição do outro, tendo a benevolência de compreender que amanhã ou depois ele terá sim a oportunidade de corrigir os seus passos e de acertar em outras vezes também. Mas, além na mensagem, o Espírito Protetor ele vai nos deixar uma história para que nós possamos refletir acerca da caridade. E eu vou ler ela para que nós possamos juntos refletir. 2 homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto estes 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Então, este o meu, disse um, reconheço-o. Fui muito rico e dei muito. Este o meu, disse o outro. Sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa, posto na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ademais, dando, de nada te privastes. Depois disse ao pobre: tu destes pouco, meu amigo. Mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impusestes. Não deste esmola, entretanto, praticastes a caridade, e o que vale muito mais, fizestes a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta. Fostes indulgente, não te constituístes juízes de teu semelhante. Então aqui nessa mensagem nós podemos buscar as nossas reflexões acerca desta caridade praticada com ostentação. Então quando aqueles homens, durante a vida deles, toda vez que eles praticaram a caridade, algumas moedas foram postas em sacos diferentes. Quando eles desencarnaram e se encontraram perante o juiz de suas consciências, aquele que muito tinha, com certeza teve muito mais ocasiões de dar. Mas será que aquilo que ele deu ao próximo pesou?
na sua vida? Será que a caridade que ele praticou, quando ele a praticou, ele se importou com aquele que necessitava? Ou ele apenas deu daquele que ele tinha em abundância? Bens estes que nos são emprestados por Deus aqui na terra. Porque sim, quando daqui nós partirmos através das portas do desencarne, nós nada daqui levaremos do material que nós possuímos. E então aquela caridade que ele praticou durante muito tempo, que ele dava daquilo que ele possuía em abundância, quando ele retornou à pátria espiritual, a sua consciência o acusou. Deste sim muito, mas nada lhe faltou. Já aquele irmão que pouco tinha, mas que muitas vezes para ofertar ao outro aquilo que ele necessitava, ele se privou daquilo que ele necessitava também. Que quando ele se encontrou em condições onde o outro errou, que ele não se fez juiz, julgando, acusando, que ele teve paciência, aquele que teve benevolência, aquele que quando doou ao outro aquilo que possuía, se fez se importando da necessidade do outro. Então este sim, meus irmãos, este sim praticou a verdadeira caridade. Mas assim como na primeira mensagem Caritas, ela nos convida a refletir nas diversas faces da caridade, eu também trouxe uma mensagem do livro Caridade, o alimento do corpo e da alma. Livro esse de psicografias de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Nesse livro nós vamos encontrar a mensagem no item 6, em favor do mundo. A mensagem ela nos convida a refletir no seguinte: antes que o olhar se nos fixe nos mundos brilhantes, que evoluem mais alto no campo da universalidade divina, lembra a terra amorosa que te acolhe e bendiz. Repara a gleba em que te encontras. Espinheiros e flores se misturam, pedras e lama impedem a sementeira divina em vastas regiões a que se faz inóspitas. Vermes e plantas venenosas perturbam grandes linhas da paisagem. Esta é a casa de trabalho em que o Senhor te situou. Faze alguma coisa por melhorá-la, embelezá-la ou engrandecê-la. Auxilia o trabalhador na conservação do bom ânimo. Socorre o enfermo a fim de que se restaure. Ampara as sementes do bem. Inspira a coragem aos que fraquejam. Acende alguma luz para as sombras. Amassa o pão do reconforto para quem te reclama o concurso fraterno. Produze a gota do remédio que regenera o doente. Defende a fonte cristalina, planta uma árvore valiosa no caminho em que te transitas, ou fazes um vaso humilde florescer à porta do lar e estarás enriquecendo o berço em que nascestes, elevando a existência a favor daqueles que virão depois dos teus passos. Quem não valoriza a candeia próxima, dificilmente entenderias o esplendor da estrela distante. Quem despreza o alfabeto não atinge a ciência. É preciso começar com o bem e persistir com ele se desejamos a perfeição. Cada qual, porém, avança na senda que lhe é própria. Ninguém caminhará para a frente sobre o alheio esforço. Antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos e redimidos, salvemos o chão em que nos firmamos, construindo um mundo mais feliz de amanhã pela melhoria de nós mesmos. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Mensagem de Emmanuel. Então, nessa mensagem, Emmanuel ele nos convida a refletir acerca também da caridade em suas mais diversas formas. Que sim, nós podemos praticar a caridade através dos nossos pequenos atos, dos nossos pequenos gestos. Floresce aonde Deus te plantou.
Neste ambiente familiar onde nós nos encontramos, é onde nós temos todos os recursos para o nosso desenvolvimento espiritual. Ter paciência para com o nosso irmão, ter benevolência para com o nosso próximo dentro do nosso lar, saber ouvir os nossos pais, saber aconselhar os nossos filhos é a prática da caridade. Dentro do nosso trabalho, do nosso ambiente social, dar de nós para aquele que necessita, sem interesses, respeitar as dificuldades daqueles que caminham, que ombreiam conosco nessa jornada, é praticar a caridade. Se importar com o nosso meio ambiente, com o nosso planeta, plantar uma árvore à beira da estrada, se importar com as sombras que muitas vezes trazem um descanso àqueles que necessitam, também é praticar a caridade. Muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos ter tão pouco de nós que nada podemos ofertar ao outro. Mas, se nós olharmos para o nosso caminho, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós vamos encontrar nas mais diversas situações oportunidades de praticar a verdadeira caridade, de nos importarmos com o nosso meio ambiente, de cuidarmos da nossa casa familiar, de cuidarmos da nossa sociedade como parte de nós mesmos, de nos importarmos com todos, da mesma forma que gostaríamos que o outro se importasse com as nossas dificuldades. Mais além, no item 16, já no finalzinho, nós vamos ler na mensagem o seguinte: todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que Ele vos deu, deveis àqueles que carecem do necessário. Então, quantas vezes nós possuímos muito mais do que aquele que está do nosso lado? Quantas vezes nós nos sentimos superiores aos que nada têm? Então, nesse item, o irmão João ele vai nos convidar a refletir o quanto nós possuímos mais do que os outros, mas isso que nós possuímos, nós devemos àqueles que nada têm, que é nosso dever compartilhar daquilo que nós possuímos em abundância. E que a verdadeira caridade, ela brota do nosso coração. Sempre quando nós nos importamos com a necessidade do outro, nós estamos sim praticando a verdadeira caridade. E é a isso, quando Jesus nos convida à prática da verdadeira caridade, assim como tantas vezes Ele nos oferece as situações que nós necessitamos para a nossa evolução. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas reflexões, que você possa deixar o seu like nesse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo para que juntos nós possamos trabalhar na divulgação da doutrina espírita. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Então nós gostaríamos de agradecer ao expositor da noite pelas palavras, pela mensagem trazidas a todos nós, que nós possamos reflexionar acerca do que foi ventilado nesta noite e buscarmos nos melhorarmos. Então, neste momento, para a gente poder encerrar, eu convido a todos para que juntos nós possamos realizar a prece final. Mestre amado, amigos espirituais, nós gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade que Deus nos proporcionou de conhecermos um pouco mais sobre as mensagens trazidas por Jesus. Que nós possamos e consigamos incuti-las em nós, no nosso dia a dia, no nosso campo de trabalho, entre os nossos familiares, vizinhos e amigos. Que Deus possa nos abençoar e nos inundar com a sua infinita paz e misericórdias. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.